Era final de 2013 e eu tinha acabado de ganhar minha filha, minha primeira filha. E há exatos um mês que eu ganhei minha filha, a minha mãe veio a falecer. E voltando um pouquinho antes, um mês antes, quando eu ganhei minha filha, eu morava em outra cidade, diferente da minha mãe, e ela foi ficar comigo quando eu fui ganhar minha filha. Ela esteve comigo nesse momento, ficou comigo uma semana mais ou menos, um pouco mais até eu ganhar minha filha e curar o umbiguinho dela, que a minha mãe fez isso. E quando a minha mãe foi se despedir de mim para poder voltar para a cidade dela, eu comecei a chorar de uma maneira que eu nunca chorei antes. Eu senti um aperto no meu peito, uma dor que eu nunca tinha sentido antes. E ali eu fui e falei, mãe, não vai. E ela foi e falou assim, eu vou, eu volto. Eu falei, se a senhora não voltar? Ela, eu prometo que eu volto. Só que aquilo ali era como se eu já estivesse sentindo que aquela seria a última vez que eu iria ver minha mãe. E exatos um mês, quando a minha filha fez um mês, a minha mãe faleceu. Um mês depois que ela voltou. E foi muito difícil esse período para mim. Foi muito difícil porque quem já perdeu ali um familiar, quem já perdeu um ente querido, os pais, os filhos, sabe que essa é uma dor que não passa. É uma saudade que vem, que fica. Só que passados, né, alguns anos depois, eu tentando ainda me curar, me recuperar daquela perda, né, da perda da minha mãe, porque no exato momento em que eu tive o privilégio de ser mãe, que eu pude entender, que eu pude compreender o que era ser mãe, porque a gente só sabe o que uma mãe faz por nós a partir do momento que a gente se torna mãe. Nesse momento, a minha mãe se foi. E foi muito difícil para mim, foi um momento muito, muito, muito difícil. E passados-se alguns anos, a minha irmã veio a falecer também. E minha irmã era nova, ela teve um quadro de pneumonia e ela veio a óbito. E exatos um mês após a minha irmã morrer, o meu pai também morreu, também faleceu. E naquele momento, o que eu segurei da minha mãe, da perda da minha mãe, quando chegou aquele momento em que a minha irmã morreu, e um mês depois, minha irmã morreu em abril, quando foi em maio, o meu pai morreu, naquele momento eu desabei. Naquele momento abriu um buraco no chão, era como se nada mais fizesse sentido. E eu me perguntava por quê? Porque eu acho que essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem e talvez a pergunta que você se faça. Eu não estou gravando esse vídeo aqui para contar da minha vida, mas para que através da minha experiência você possa sair desse quadro de dor que você está. Eu não sei quem é você, eu não conheço a sua história, mas eu estou gravando esse vídeo para você, para poder falar com você, que nesse momento, você que está enfrentando tanta dor, um vazio na sua alma, um buraco no seu coração porque um ente querido se foi, alguém muito amado por você se foi, e para você só restou o buraco, para você só restou o vazio, e você já não sabe mais o que fazer. É como se a vida ela tivesse perdido a cor, é como se a vida tivesse perdido os sentidos. E as pessoas que estão ao seu redor, elas falam para você, olha, você tem que se levantar, você tem que ser forte, você tem que se erguer, você tem que continuar apesar da dor, apesar da perda. Mas como continuar? Como ser forte se não existe força? É aí que eu vou te contar a minha história, para que através da minha história você possa se erguer. Mas eu já te adianto uma coisa, não sou eu, nem tampouco a minha vida que vai mudar a sua, mas é alguém que fez algo aqui dentro. Esse alguém que fez uma transformação aqui dentro
vai ser a mesma pessoa que vai transformar aí dentro do seu coração, se você permitir. Quando o meu pai e a minha irmã morreram, quando eles morreram, ali sim o meu mundo desabou. Porque tudo que eu vim segurando ali da minha mãe, tentando ser forte, né, tentando ser corajosa, tentando continuar, porque eu tinha minhas filhas e eu precisava ser forte, eu precisava continuar. Quando a minha irmã morreu e o meu pai morreu logo depois, naquele momento a minha vida ela já estava assim, sem sentido. E eu perguntava para Deus por que o Senhor permitiu acontecer isso. É engraçado que quando algo de ruim acontece, a gente sempre acha que foi Deus. Vocês já repararam isso? A gente sempre acha que foi Deus que permitiu, que foi Deus que causou. Porque Deus, ele é o dono de todas as coisas, então a gente pensar, se aconteceu, foi Deus que permitiu. A verdade, minha amiga, meu amigo, é que a gente nunca sabe o porquê das coisas. E talvez nunca vamos saber. Mas Deus me mostrou que a gente não precisa saber de tudo. E em meio à minha dor, em meio ao meu luto, que não durou um dia, não durou um mês, foram anos. E exatamente depois que meu pai e minha irmã morreram, foram 2 anos vivendo uma vida sem cor, vivendo assim, arrastada, sem felicidade. Só que nesse momento eu buscava a Deus, eu clamava a Deus, eu pedia a Ele, tira essa dor de mim, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais esse sofrimento. Até que teve um dia que Deus falou comigo. E Ele falou assim, tão claramente, sabe? E Ele me falou diferente do que todas as pessoas falavam. Ele falou assim pra mim, minha filha, você tem que me entregar essa dor. Você ora me pedindo que eu tire essa dor do seu coração, mas você não me entrega. Você não deixa ela ir. Você fica se machucando, você fica se maltratando. E naquele dia eu entendi que era eu que deveria tirar aquela dor do meu coração e entregá-la a quem poderia realmente, de fato, me curar. Sarar aquele buraco, aquela dor, aquela ferida que existia dentro de mim. Eu tinha medo. Eu pensava que se eu parasse de pensar, que se eu parasse de pensar na minha família, era como se eu não amasse mais eles, era como se eu fosse me esquecer deles. Então eu não entregava essa dor para Deus, eu ficava ali me martirizando, eu ficava ali sofrendo, eu ficava ali angustiada, tendo crises de ansiedade. Porque você sabe que quando você está sofrendo, aquela dor te causa uma depressão, ela te causa uma ansiedade, ela destrói seu corpo assim, ó, totalmente. Ela destrói sua saúde, ela destrói o seu âmbito familiar. A dor, ela é capaz de destruir tudo que você tem. Tudo. Tanto dentro quanto fora. E naquele dia que Deus falou comigo, eu entreguei. Eu disse para Deus, leva de mim essa dor. Eu lembro que Ele falou assim, daqui da minha casa, eu consigo ter uma vista assim de longe. Eu moro numa cidade pequena, mas daqui da minha casa eu consigo ter uma vista assim de longe do cemitério. E todos os dias eu ia lá no meu terraço e eu olhava para o cemitério todos os dias. Ou seja, eu nutria ali atitudes que me machucavam. Era eu que estava nutrindo atitudes que me machucavam. E todos os dias eu subia no meu terraço e eu olhava lá para o cemitério. E aquilo me dava muita dor, muita dor. E nesse dia que Deus falou comigo, Deus falou assim, eu estava lá no terraço, olhando para o cemitério, chorando, me machucando. E Deus falou assim comigo, não olha para lá, olha para o céu, olha para mim.
Para de olhar para aquilo que te traz dor e começa a olhar para mim. Porque sou eu que cuido de você. Sou eu que cuidei do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Fui eu que cuidei e cuido deles. Só que agora eu quero que você me permita cuidar de você. E naquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Naquele dia, eu falei com Deus: toma minha dor. A partir de hoje, eu não vou mais sofrer. A partir de hoje, eu não vou mais me enterrar. Eu não vou mais morrer junto com eles. A partir de hoje, eu entrego ao Senhor toda dor que está aqui dentro do meu coração. E eu estendi as minhas mãos para o céu. Eu entreguei a Deus, eu coloquei a mão na minha cabeça e pedi para que Deus morasse dentro da minha cabeça e me ajudasse a dominar os meus sentimentos. Naquele momento, eu senti um alívio na minha alma. Eu senti como se um peso, um fardo pesado tivesse saído de mim. Eu me senti leve. Só que não foi como um passe de mágica. Os pensamentos não saíram da minha mente. A tristeza não saiu de dentro de mim. Ela voltou no dia seguinte. Só que quando ela voltou no dia seguinte, eu escolhi não mais ouvi-la. Eu fui orar. Eu fui ouvir uma música feliz e não triste. Uma música que glorificasse a Deus e não me fizesse chorar. Eu fui brincar com as minhas filhas. Eu fui trabalhar. Eu fui fazer coisas que distraíssem a minha cabeça. E assim foram. Dias e dias e dias. E Deus foi me curando. Deus foi me curando. Deus foi trabalhando em mim. De uma maneira assim, tão extraordinária. Que quando eu fui me dar conta, já não existia mais dor. E quando eu pensava neles, eu já não chorava mais. Já não havia mais dor, já não havia mais sofrimento. Havia sim uma saudade, como há hoje. Hoje eu lembro deles com carinho, eu lembro deles com amor. Eu dou risadas quando eu falo da minha mãe, quando eu falo do jeitinho que ela era, como que ela era brava, como que ela era rígida, mas me ensinou com amor. A rigidez dela, a braveza dela, me fez ser uma pessoa de valor. E hoje eu lembro deles com saudade, mas com muita gratidão. Com muita gratidão. E isso não foi o tempo que fez, porque eu vou te falar uma coisa. O tempo não cura a dor. Não cura. Muitas pessoas falam, com o tempo a dor melhora. Isso é uma mentira. Você que está sofrendo, você sabe que isso é uma mentira. Porque o tempo não cura a dor. O tempo não melhora. Só existe um que pode curar a sua dor. Só existe um que pode levar todo o seu sofrimento. Seja ele pela perda de um ente querido, seja ele por um trauma, por um sofrimento, seja a sua dor qual for. Existe um que pode levar. E ele se chama Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, permita que essa dor que você está sentindo te aproxime dele e deixe que ele transforme as suas lágrimas em alegria. Permita que ele leve, que ele tire do seu coração toda dor e todo sofrimento, porque somente ele pode curar as suas feridas. Muitas pessoas pensam em Deus como alguém que está lá no céu. Ah, Deus está lá no céu. Eu creio que ele existe. Mas Deus não quer estar só lá no céu. Ele quer estar aí com você. Ele quer morar aí dentro de você. Ele quer entrar dentro do seu coração. Mas Deus não é mal educado. Ele não é.
Ele não invade, ele não impõe, ele não grita. Ele não grita a vontade dele, ele não impõe a vontade dele. Pelo contrário, ele é muito educado. Ele é gentil. Ele é amoroso. Ele ensina com carinho. Ele não julga. Ele não joga as coisas na sua cara. Ele te mostra o seu erro sem te humilhar, sem te machucar. Ele faz você se enxergar. Ele faz com toda gentileza, com todo amor, com todo carinho, você se enxergar. Mas para isso, você precisa permitir com que ele entre dentro de você, com que ele faça morada aqui dentro. E essa é uma decisão que só você pode tomar. Então tome essa decisão. Permita que ele entre dentro de você, que ele transforme todo o seu ser, que ele transforme toda a sua história. Permita que ele transforme toda a sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que se esse vídeo chegou até você, foi porque ele queria te dizer isso. Ele só está esperando você abrir a porta do seu coração para que ele possa entrar e curar todas as suas feridas e converter as suas lágrimas, a sua dor, em felicidade, em testemunho, para que amanhã seja você ajudando outra pessoa que também vai passar pelo que hoje você está passando. Então, não importa o porquê. Não importa o porquê isso aconteceu. Eu sei que é difícil. Mas o que importa é como ele vai usar o seu testemunho, a sua história, para ajudar outras pessoas. Assim como ele fez comigo. Ele quer fazer com você. Então se permita ser curada por ele. Deus não está lá no céu. Ele está aí com você. O Senhor Jesus certa vez disse assim: eu habito num alto e santo lugar, mas eu também habito com os contritos e abatidos de espírito. Então, minha amiga, se hoje você se encontra assim, abatida, contrita no seu coração, no seu espírito, com dor na sua alma, você pode ter certeza que o Senhor Jesus se encontra aí com você, nesse exato momento. Entregue a Ele. Dobre os teus joelhos, aonde você estiver. Entregue a Ele a sua dor, o seu sofrimento, e convide a Ele para morar dentro de você. Eu tenho certeza que se você permitir, Ele vai transformar a sua dor em alegria. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e eu espero que esse vídeo, que esta mensagem tenha te ajudado. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você. Então eu vou ficando por aqui. E se essa mensagem te ajudou, encaminha ela para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir aquilo que Deus tem para falar com ela. Um forte abraço e até mais.